Estamos de volta ao vivo com argumento. Nós estamos discutindo a questão do plebiscito de 11 de dezembro, que propõe a divisão do Pará. Ainda há pouco nós conversamos sobre a proposta do Tapajós e agora vamos conversar sobre a proposta do Carajás. Pelo sim, o deputado João Salame, pelo não, o deputado Zenaldo Coutinho. Está aqui conosco o deputado João Salame, que tem base naquela região, tem base em Marabá, embora ele diga que seja paraense, o pai é de Belém, a mãe aqui de um município próximo, Garapé-Açu. de Garapé-Açu, e ele está defendendo o sim. Deputado, a primeira pergunta, o senhor seria o único paraense que esteja defendendo o sim? Não. Porque as outras lideranças são todos maranhenses, baianos, mineiros, goianos. Não, temos muitos paraenses. O deputado Tião Miranda é paraense, o deputado Parsifal Pontes é paraense, o deputado Vandencoque Gonçalves. Os vereadores de Marabá são antigos filhos de Marabá, Miguelito, Wanda, Júlia Rosa. Quer dizer, existe muita gente paraense que entende que esta redivisão do Estado é boa para todo o Pará, para todo mundo. Agora, deputado, aquela pergunta básica. Quem foi o autor desse desenho de limites que só fez favorecer Carajás? Nós já vimos que desfavoreceu bastante Tapajós ao incluir o Xingu. A distância de Altamira para Santarém é muito maior do que de Altamira para Belém. Então foi um desfavorecido. O Pará ficou encolhidinho e só foi favorecido Carajás. Pegou, parece que os municípios que tinham royalty... Não. Quando essa proposta foi feita, há 30 anos atrás, não existia royalty na maioria dos municípios. Foi na criação da Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins. Essa associação foi criada, reconhecida pelo governo do estado, definiu seus limites de atuação, os municípios membros, e este é o mapa criado há 30 anos atrás, quando, insisto, não existia, inclusive, a mina de Carajás, a mina de Paraupebas. Como é que o senhor vê a reação da população do Pará remanescente contra Carajás, que não é a mesma da reação contra o Tapajós? Eu acho que tem muito a ver com desinformação, porque essa redivisão ela é boa para todo mundo. Os números são claros. Só de ICMS, os municípios que vão ficar no Novo Pará, e quem diz isso não sou eu, é o IDESP, que é um órgão do governo do estado, vai ganhar 300 milhões de reais. Belém ganha 150 milhões de reais ano. Está aí o pessoal morrendo na porta dos hospitais, às vezes por falta de leito. Isso dá um pronto-socorro municipal por ano, 8 mil casas populares por ano. Tem bairros aqui de Belém, Tapanã, Bengui, Terra Firme, que não tem a devida assistência. Quer dizer, então esse recurso ele é fundamental para Belém. Volto a dizer, um estudo do IDESP, está aqui. Se quiser negar o estudo do próprio governo, eu vou lhe entregar nas suas mãos o estudo do IDESP que demonstra que Belém ganha, que o Pará, Novo Pará, ganha 300 milhões. De FPE, para você ter uma ideia, o Pará recebeu 2 bilhões e 300 milhões em 2010. Estados do Acre e do Amapá, cerca de 1 bilhão e 300, que é o mínimo na Amazônia. Se a gente redividir 3 estados, se a gente pegar a cota mínima, 1 bi e 300, se baixar um pouquinho mais para 1 bi e 200, vai dar 3.600. 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 a mais do que o Pará recebe hoje. E vamos supor que o Pará perca 1 bilhão do seu FPE, que é o que estão dizendo que o Pará vai perder. Vamos dizer que perca 1 bilhão no seu FPE, que não vai perder. As projeções não indicam isso. Mas que perca 1 bilhão. Sim, Só o gasto público que o Pará fez com o Tapajós e com o Oeste do Pará em 2010, dados do governo, do balanço anual do governo, foi de 1 bilhão e meio de reais. Só nesta conta, o Pará já ganha 500 milhões. E mais 300 milhões de ICMS. Dá 800 milhões. Sabe qual é a capacidade de investimento do Pará atual? No máximo 300 milhões de reais por ano. Este ano, talvez não chegue a 200 milhões. Só investe mais quando toma dinheiro emprestado. Ou seja, com esta redivisão, só de FPE e de ICMS, sem falar outras situações, o Pará ganha mais do que o dobro, talvez o triplo da sua capacidade atual de investimento. Quem é doido de rasgar dinheiro, então? Quer dizer, o que nós estamos tratando, e em contrapartida, o Tapajós vai ter no mínimo 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 de FPE, o Carajás de tal sorte. Por isso que quem é mais contra esta redivisão é a imprensa do sul do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, porque vamos tirar dinheiro constitucional da União para poder melhorar os investimentos aqui na Amazônia. Isso o senhor não acha que vai refletir na decisão do Congresso? Ou o Congresso terá que se submeter a uma decisão do voto popular? Eu acho que o voto popular vai exercer uma pressão muito forte sobre o Congresso, mas não tem a menor dúvida que a bancada do sul do Brasil é contra, porque eles já estão vendo o que significou esse aumento da representatividade do Nordeste, por exemplo, no Senado Federal. Eles têm a maioria de estados, têm a maioria de senadores, controlam a presidência do Senado, é sempre um nordestino o presidente do Senado, e o Nordeste, que 30 anos atrás, tudo que era ruim, a gente citava o Nordeste, principalmente o Ceará,
Hoje em dia é uma das regiões que mais cresce. Pavimento estrada aqui com 4, 5 quilômetros de espessura de asfalto, lá é concreto de 10 centímetros. Quer dizer, porque eles usam o poder que eles têm no Senado para levar dinheiro para o Nordeste. Se a gente fizer essa redivisão, o Norte passará a ter o mesmo número de senadores que o Nordeste, 27 senadores. Vamos disputar também o poder do Senado para poder brigar pelo dinheiro da União, porque o grosso do dinheiro para investir está na União, não está nos municípios, não está no Estado. Você vê, um Estado como o Pará ter 300 milhões de capacidade de ano de investimento, só para fazer a hidrovia do Araguaia-Tocantins, o derrocamento é 600 milhões. Para recuperar a PA 150, minimamente, é 100 milhões daqui até Marabá. Então, a capacidade de investimento pífia. Quer dizer, e esta reengenharia que nós estamos propondo, ela visa atrair dinheiro. Veja só, o Pará ganha este dinheiro todo que eu estou falando com a redivisão, é quem mais ganha. Nós do Carajá vamos ganhar e o Tapajós também vai ganhar. Mas o Pará é quem mais ganha, porque vai ficar com área muito menor para ser administrada, com o serviço público já estruturado, com a malha viária já está. Mas vai ter muito mais dinheiro para trabalhar numa área maior. Quer dizer, não vai ter que... Pra você ter uma ideia, hoje nós temos um policial para cada 217 habitantes em Belém. E a violência é enorme. Sabe qual é a relação no sul do Pará? 1 para cada 780. Por isso que tem crime de pistolagem todo dia. Vamos dizer que o governo, com boa vontade, queira igualar. Não tem como, porque não tem como contratar muita gente, porque o Estado já gasta no limite da lei de responsabilidade fiscal. Mesmo que haja boa vontade para poder contratar. Para ver, aqui em Belém, 217 está do jeito que está. Você imagina lá, com 700 e pouco. O Pará já está no limite, não pode contratar, não pode dobrar, Não, dobrar não. Ele opera no limite prudencial, gasta ali. Por exemplo, o governador Simão Jatene tem procurado equilibrar as finanças do Estado. Quer dizer, então, o que sobra para investimento é muito pouco. E a capacidade do Estado de contratar muita gente é muito pequena. Você vê, por exemplo, lá em Nova Ipixuna, nós temos um hospital do Estado que está sendo repassado lá para o município, e a grande dificuldade do Estado é de bancar o pagamento do pessoal por causa dos gastos que, se continuarem no ritmo que o Pará necessita, você extrapola o gasto que determina a lei de responsabilidade fiscal. Deputado, a União, da forma como está e com todas as facilidades que estão chegando, por exemplo, a questão logística com a hidrovia e tudo, não é um momento de que fica mais forte e se torna ainda melhor a união toda, geral, agora no Estado, que está se resolvendo os problemas básicos? Veja só, eu acho que a união é uma questão de vontade política. É o que você disse na entrevista anterior, entre ter 3 senadores e 9 senadores lutando pela mesma região, só de emendas parlamentares, para você ter uma ideia, hoje um parlamentar federal tem direito a 13 milhões de reais de emenda por ano. Serão 13 deputados federais a mais e 6 senadores a mais. Isso dá 247 milhões de reais por ano a mais, só de emenda parlamentar, que é mais do que a capacidade atual de investimento do Estado. Agora, deputado, então isso sim é reforço. Toda essa sua argumentação financeira, o senhor já deixa claro que o Congresso não vai de forma alguma aceitar, porque isso vai tirar de um caixa. Não tenha dúvida, que há resistência. E a decisão toda será lá. Claro. Não corre o grande risco de provocar uma decepção imensa na população paraense, que não tem toda essa informação, que está pensando que vai votar lá, chega lá, põe o sim dele, está resolvida a questão, que não sabe desses detalhes. Nós não corremos um risco de ter um Natal complicado esse ano? Risco sempre existe, como tudo na vida. Eu, por exemplo, eu nasci com malária, diziam que eu não ia sobreviver, eu estou aqui já com o meu 2º mandato de deputado. Quando Dom Pedro I quis declarar, um português declarar a independência do Brasil, muita gente achou que ele era louco. Quando o Mato Grosso do Sul se emancipou de Mato Grosso, era a parte rica, Mato Grosso do Sul. No Tocantins foi a parte pobre que se emancipou. Ganhou Tocantins e ganhou Goiás. Goiás era o 14º PIB do Brasil, hoje é o 9º. Nos 2 casos houve consenso. Sequer precisou de plebiscito. Não havia consenso. Foram decisões governamentais. Não houve sequer plebiscito. No caso do Mato Grosso foi uma decisão da ditadura, do governo Figueiredo. Não houve plebiscito realmente, foi uma decisão ditatorial. E o Mato Grosso do Norte não queria, porque o Mato Grosso do Sul, que queria se emancipar, era a parte rica. Hoje, o Mato Grosso do Norte, que era a parte pobre, se tornou mais rico, se desenvolveu mais. Né? Um exemplo de desenvolvimento no Brasil hoje é o estado do Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul também ganhou. Ganharam os 2. No caso do Tocantins, você vê, década de 80, você sabe disso. Crime de pistolagem, Padre Josimo. Era o bico do papagaio. Era o bico do papagaio. Mas criou-se o Estado e diminuiu o crime de pistolagem. Continua patinando. Não, a gente vê o caso do Amapá, Roraima, Rondônia, aqui na nossa região, continuam patinando. Tá, deixa eu lhe dizer. É verdade
Ninguém está dizendo que esses 3 estados vão virar a Suíça brasileira. Isso não existe. Vão continuar sendo estados pobres. Como o Tocantins é um estado pobre, mas é muito melhor do que era antes. Não tinha um universitário sequer no Tocantins, hoje são 20 mil universitários. Não tinha água encanada, hoje tem água encanada em 96% das residências. Não tinha 200 quilômetros de estrada pavimentada, hoje tem 6 mil quilômetros de estrada pavimentada. Vai lá em Tocantins ver se alguém quer voltar a ser Goiás. E vai em Goiás e pergunta se quer reincorporar o Tocantins. Ninguém quer, porque foi melhor para todo mundo. O Amapá não é pobre, o Amapá é paupérrimo. Vai lá, pergunta se eles querem voltar a ser Pará. Pega os municípios de Curralinho, de Chaves, ali na Ilha do Marajó, que são municípios paraenses. Quando o povo de lá tem um problema de saúde, pergunta onde é que eles vão se tratar. Mais próximo. Vão se tratar em Macapá. Sim, é muito tá mais próximo. Então melhorou lá também. Não é uma maravilha, continua paupérrimo, continua com problema, mas é muito melhor do que o que era. Mas a questão de distância, o deputado Faustino lembrou um detalhe interessante. Nós temos o Marajó colado aqui em Belém, com índice de DH lá embaixo, com dificuldades incríveis. A gente vê todo dia na grande mídia. Verdade. E agora o senhor deu um outro exemplo, que Curralinho e Chaves pulam para Macapá porque não vêm para cá. Então essa questão, essa argumentação de distância é meio furada, né? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu acabei de te dar o exemplo de Curralinho e de Chaves, que se servem de Macapá porque fica mais próximo. Agora o problema é financeiro. A FOA, por exemplo, eu vou deixar este estudo do ICMS para você. A FOA vai ter um acréscimo de receita de R$1 milhão por ano. Isso é uma revolução em AFOA, que brigam por emendas de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Quer dizer, se você pegar Bagre, tem um acréscimo de R$900 mil por ano, para poder resolver problemas. E esse problema de fronteira, eu não acho que o problema é de tamanho. Porque, por exemplo, o povo não come fronteira, Mauro. Você sai daqui de Belém, passou no shopping Castanheira, já é Ananindeua. Qual é a diferença se essa fronteira invisível entre Belém e Ananindeua fosse no campo da Tuna Lúcio? O que é que muda para o cidadão? Nada. O que nós estamos tratando é onde é que o braço do poder público chega para resolver os problemas e se tem dinheiro para resolver. Esse é o debate da redivisão. Deputado Salame, teremos outras oportunidades de conversa. A posição que a legislação eleitoral determina é que a gente tenha que ouvir todas as opções, o sim e não de cada um, o que faz com que fica meio corrido, o tempo fica curto, mas nós teremos várias outras oportunidades. Muito obrigado pela sua participação numérica, né? Tomara que os nossos deputados federais, senadores, o Congresso de modo geral não nos ouçam, porque senão eles vão ficar preocupadíssimos. Eles sabem deste número. Agora nós temos que usar a força da pressão popular para poder convencer o Congresso que é melhor para o Brasil, que o Estado exista nesta região que hoje é dominada pelo banditismo, dominada pela violência. Deputado, muito obrigado. Logo depois...